próximo ano já iria se aposentar e não vai poder, por culpa exclusiva do reclamado que usou seu serviço e não pagou. Isso é um absurdo. Desculpa o meu desabafo, excelência. É porque o dano moral ele é enfático nesse caso. É enfático. Não é simplesmente que não houve pagamento de verba trabalhista, não. Não é isso porque não assinou a carteira de trabalho. Não é simples assim. É a merecida velhice, o conforto na velhice que o trabalhador não vai ter. É por isso que eu pedi nesta egrégia turma que confirme os termos da sentença, que foi minuciosamente verificada todas as provas e corretamente proferida, para manter a sentença, negando provimento aos recursos ordinários, condenando todas as empresas de forma solidária. É o que requer nós desembargadores. Não, desembargador Relator. Não, presidente, só mantendo o voto, mas queria só por dever de lealdade com meus colegas, com o senhor e com o doutor Marco Aurélio, dizer que a divergência do doutor Marco Aurélio em relação aos honorários está colocando em 5% de honorários sucumbenciais, mas o honorário condenado na sentença contra os reclamados foi de 15%, viu? Então, como o senhor tem aquela tese de igualdade, de paridade, eu estou alertando para esse Obrigado, doutor. Então tem que ser igual, viu? Meu voto eu reformulo só para o percentual. Ok. A minha divergência contra o dano moral, eu fico vencido. Não, senhor, o doutor Marco Aurélio acompanha o senhor no dano moral. É porque eu não estou verificando aqui a. O doutor Marco Aurélio retira também o dano moral. Ok, então eu proclamo o resultado nos termos do voto do desembargador Relator.
negando provimento. Conclusão. Conclusão é no início, que conhecer do recurso, dar parcial provimento para afastar a prescrição quinquenal e condenar a reclamada a pagar ao reclamante as diferenças salariais decorrentes da não integração do reajuste salarial previsto no Acordo Coletivo de 2019-2021, no percentual de 5,07%, recolher à conta vinculada do reclamante o reflexo na multa de 40% sobre o FGTS das diferenças devidas e também em relação ao acordo de parcelamento. Enfim, as diferenças de FGTS e ao reajuste salarial. Provimento ao recurso da reclamada. Espera aí, só um instante. Conhecer do recurso ordinário no método dar-lhe parcial provimento para afastar a prescrição quinquenal e condenar a reclamada. Nessas duas verbas. Então, a prescrição quinquenal foi a favor da reclamada e a condenação a favor do reclamante. Processo e sobre o parcelamento, não é isso? Doutor, peço venha para dizer que a sua petição é bem complicada e talvez Vossa Excelência até me ajude a deduzi-la. Mas é isso mesmo, eu acho que numa tradução eu cheguei a essas conclusões aí, não é que tem o FGTS obtido numa ação em separado, né, multa de 40%, né? Então, toda a diferença de FGTS que não foi computada no PDV, ela tem que ser computada agora, na condenação. Entendi. Se não tiver divergência, presidente... eu acho que eu voto nesse processo, porque é equatorial, acho que o desembargador Manuel disse não vota, e eu acompanho o desembargador Marques, e tem a divergência já conhecida do desembargador Jorge Alain, né, que é quanto à multa do FGTS, pagamento do aviso prévio, as repercussões legais. Então, o desembargador Jorge fica vencido. Sem Posso interesse, proclamar, então? Está presente. Pode. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Pois não, Flavinho. Flavinha? Oi, doutora Eliana, é porque eu estou com um probleminha aqui no computador. Número de ordem. Um minutinho. 4, relator doutor Edilson, processo 181-2020-003, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Michael Johnson, e ele tem conexão com o processo 10 da pauta virtual. Muito bem, doutores. Presidente, doutor Jorge, doutor Marco Aurélio, aqui é o seguinte. É um recurso ordinário de Manuel Barbosa Lima Limitado, recorrido Sádio Bacelar de Albuquerque. O tema é uma justa causa que o ato de improbidade restou provado, mas a juíza entendeu que houve a dispensa, o perdão tácito, porque a empresa demorou a fazer a efetivar a punição. E eu digo que essa demora foi... Tem uma frase aqui que eu vou tentar achar bem rápido aqui para fundamentar todo o meu voto com essa frase.
que a empresa teve cautela. A frase é a seguinte, doutores George, doutor Marco Aurélio. Entretanto, em que pese ao entendimento da magistrada sentenciante, o entendimento é aquele de que houve o perdão tácito. Entende-se que o fato de a empresa ter aguardado o recebimento da denúncia para poder demitir o empregado não retira imediatamente a imediatidade da punição. Ao contrário, demonstra que a consignante reclamada teve o cuidado de aguardar a apuração criteriosa do fato que levou o empregado a cometer a falta funcional, demonstrando cautela em não o punir sem que tenha absoluta certeza do cometimento dos fatos, bem como de sua autoria. Certo? Então, foi um ato de improbidade, houve o boletim de ocorrência, houve todo o procedimento policial e depois o recebimento da denúncia, certo? Então, foi recebida a denúncia e a empresa demitiu por justa causa. Essa ação aqui, esse processo está conexo com o 10 da pauta virtual, que é a ação de consignação. Aqui é uma reclamação trabalhista para a reversão da justa causa e lá é a consignação. Os acordos estão consonantes, inclusive coloquei, não dá para juntar os processos, reunir no PJE, infelizmente, é uma das falhas do PJE. Então, eu tive o cuidado, na semana passada, um estava em pauta e outro não estava, e eu cuidei de juntar os dois hoje, certo? No julgamento. Então, meu voto é esse daí, doutor. Muito obrigado. Pois não, então o doutor vai sustentar, porque está unânime, doutor. Só tem divergência em relação aos honorários. Não, então, primeiro, bom dia a todos. Eu declino a sustentação, já tendo em vista a unanimidade. Presidente, veja se o desembargador Marco Aurélio não me acompanha, porque ele sempre tem me acompanhado, suspendendo. É verdade. Desembargador. Doutor Edilson, de fato, aqui estou vendo aqui sua conclusão, tá? Assim, no presente caso, julgado improcedente a pretensão autoral e sendo imperioso reconhecer que a parte autora deu causa a ajuizamento da ação, esta deve suportar os honorários advocatícios da parte adversa. A parte autora, exato, ela foi sucumbente em alguma coisa? Tudo, todo pedido. É verdade. O pedido da reclamação trabalhista. Claro, doutor Flávia, a minha divergência parcial aí, viu? Só para imputar honorários, suspender, é igual. Suspender a exigibilidade. Eu não conto do meu voto, mas eu também suspendo. Não, você acompanha o doutor George. Doutor George. E no restante me acompanha. Isso, agora tem que fixar o percentual, né, doutor George? Hein, doutor Jorge, o percentual. Deve verificar-se qual é o percentual que é requerido pela parte. Mas podemos também fixar. 5 ou 10%? 10% foi condenado a empresa no primeiro grau. 10%, então. Desembargador Marco Aurélio. Invertido para 10%. Pronto, invertido. Então, obrigado. Doutor Marco Aurélio e doutor George, esse mesmo acórdão com mudança só do título consignante reclamada, aí lá é reclamada consignante, é o 10 da pauta virtual, mesma situação. Então lá é procedência. Vossa Excelência julgou os dois nesse acórdão aqui, está julgando as duas ações. Exatamente. Negar provimento ao recurso do reclamante, aliás, dar provimento ao recurso do reclamante e julgar procedente a reclamação trabalhista, né? Não, procedente a ação de consignação em pagamento. E improcedente a reclamação trabalhista. Correto. Muito bem, então... Doutora Liana, então, só fica o que vai só dos honorários pelo doutor Edilson. Doutor Jorge está acompanhando. Doutor Edilson Marco Aurélio e George referem honorário. E no resto, os dois me acompanham.
No resto é unanimidade. Eu só fico vencido nos honorários. Fixados em 10%, suspensa a exigibilidade. Certo. Número de ordem. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Número de ordem 16, relator Dr. Marco Aurélio, processo 2251-2017-001, pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Luciano, doutora Camila, pela recorrente reclamante, e em seguida, doutor Luciano, pelo recorrente reclamado. Número de ordem 16. Aqui o tema, deixa eu ver aqui. Os recorrentes são Cláudia Oliveira Souza e Freitas Carvalho Lima e Lima Limitada. Recorridos os mesmos, né? A autora é uma reclamação trabalhista sobre vínculo empregatício. A reclamante alega que foi contratada como manicure e a carteira de trabalho anotada somente em julho de 2013. E trata de jornada de trabalho com pedido de horas extras também. E, no final, alega também que sofreu intimidações e pede indenização por dano moral. A sentença teve uma primeira sentença que julgou procedente em parte, mas sim, a sentença julgou procedente na sentença o juiz julgou procedente em parte. O recurso ordinário é da parte reclamada, recurso adesivo da parte reclamante, né? Recurso ordinário e adesivo das partes. Só um instante aqui. Não, perdão, viu? Foi anulada a primeira sentença. Foi anulada a primeira sentença no tribunal. Exarada a nova sentença, a magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas, conheceu da falsidade parcial dos registros de ponto, condenou a reclamada a pagar a reclamante as verbas reclamadas. Concedeu à trabalhadora gratuidade à justiça e condenou a reclamada a pagar honorários periciais no valor de R$ 6.900. A reclamada pretende a reforma total da sentença. E o reclamante também se insurge contra a sentença e pede ampliação da pena aplicação da pena de revelia à reclamada por irregularidade de representação, pede que não se considere a prova dividida e, enfim, condenação da reclamada ao pagamento de todas as horas extras e não apenas de 2 horas do intervalo intra-jornada. Pede o reconhecimento. São muitos itens, são até a letra O, senhores. Enfim, tem vale transporte, tem férias em dobro, e no final vou logo para a conclusão, porque se os advogados necessitarem de maiores esclarecimentos, eu retorno. Mas são muitos pedidos, né? Conhecer dos recursos ordinários, no método da parcial provimental da reclamada, para excluir a condenação em honorários e negar provimento ao recurso do reclamante. Portanto, a sentença vai sendo mantida e apenas excluindo os honorários, apenas dando provimento ao da reclamada para afastar a condenação em honorários advocatícios. Pois não. Então, eu vou conceder a sustentação oral. Aqui está a unanimidade, as horas extras foram comprovadas, enfim, nos termos do voto do desembargador relator, e no caso, eu dou a palavra à doutora Camila, é isso? Isso, bom dia. Arnaldo. Bom dia, excelências, bom dia a todos, aos colegas advogados, aos desembargadores aqui presentes, aos servidores desta justiça e ao representante do Ministério Público. Excelências, inicialmente, no nosso recurso ordinário,
nós sustentamos o pedido de o reconhecimento da revelia ante a irregularidade de representação da procuração da reclamada. Excelências, a reclamada ela juntou uma procuração que ela é específica a uma ação da terceira vara, com um reclamante completamente diverso, uma ação específica que nada tem a ver com essa ação. É de suma importância destacar também, Excelência, que nos autos não há ocorrência de mandato tácito com data vênia, colocou na sentença de primeira instância, vez que em várias ocasiões o advogado da reclamada ele fez audiências com preposto que nem sequer colocou, que foi anexada a carta de preposição nos autos, além de várias outras irregularidades. O segundo ponto, Excelência, destacando não só o pedido de reconhecimento de revelia, mas que também não seja conhecido o recurso ordinário da reclamada, justamente por esse motivo, pela questão da irregularidade de representação. O segundo ponto, Excelência, a ser destacado, se trata no pedido de reconhecimento total das folhas de ponto, vez que, por vários motivos que eu vou destacar aqui, as folhas de ponto, elas são completamente ilícitas. Ora, Excelência, o perito grafotécnico, ele confirmou a origem ilícita das folhas de ponto. Ele confirmou que uma funcionária, ela se passava pela reclamante, ela assinou, seja nas assinaturas, seja nos horários, tentando se passar pela reclamante. Além disso, Excelência, as folhas de ponto, elas contêm várias rasuras, elas são britânicas, não tem nenhuma variação, na quase totalidade das folhas de ponto, elas são invariáveis, elas estão com os horários cheios. Tem folha de ponto, Excelência, por exemplo, que a reclamante assinou e que a reclamada colocou um carimbo de faltou, tem folhas de ponto que estão incompletas, enfim, diversas irregularidades que foram comprovadas de forma inequívoca no processo, no decorrer do processo. O segundo ponto, Excelência, que se pugna na reforma, né, se trata do pedido de férias em dobro. A testemunha da reclamante, ela confirmou que as férias sempre eram pagas após o início destas, desrespeitando assim o prazo legal da CLT. E o terceiro ponto se trata no pedido de indenização substitutiva referente aos vales transporte, vez que a reclamante ela necessitava de 4 vales transporte, mas ela somente recebia 2 vales transporte ao longo de pouco mais de 5 anos de trabalho, suportando assim 2 vale-transportes diariamente do próprio bolso. Então, Excelência, se pugna também pelo pagamento da indenização substitutiva dos vales-transportes. O terceiro ponto, Excelência, quarto ponto, se trata do pedido de reconhecimento da ilegalidade do sistema de compensação que era feito pela empresa, vez que a reclamante ela fazia horas extras diariamente. Todos os dias ela fazia horas extras. Então, ao fazer horas extras diariamente, esse sistema de compensação ele está totalmente ilegal, conforme o entendimento simulado do TST. E nos demais pontos, né, para ser bem objetiva, a reclamante, ela pugna pelo conhecimento, né, e pelo provimento de todos os pedidos. Obrigada. Pois não. Tem sustentação da outra parte? Doutora Eliana, eu vou falar rapidamente, até em razão do veredito que já está unânime, proclamado. Uhum. Então, eu vou abordar rapidamente aqui algumas questões para que sejam agilizados os julgamentos. Inicialmente, queria cumprimentar a todos, excelentíssima desembargadora presidente dessa igreja turma, excelentíssimo desembargador relator na pessoa de quem da turma do TRT 22, colegas advogados, serventuários da Justiça, senhoras e senhores, excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, também presente à sessão. Com relação às preliminares, acredito que tenha sido enfrentado no voto do eminente desembargador relator, não tive acesso,
mas certamente ambos foram recusados porque desafio com relação à representação viola o parágrafo 3º do artigo 791 da CLT, que foi reconhecido pelo juiz porque é o mesmo escritório que representa os interesses da recorrida, recorrente, da empresa recorrida, desde o início dos trabalhos dessa ação trabalhista. Então, no primeiro recurso, como bem destacado pelo desembargador relator, é um processo que retorna ao tribunal depois de já ter sido julgado. Nesse segundo recurso, é o mesmo escritório, o mesmo advogado, todas as audiências de instruções foram conduzidas também por esses causídicos e houve um mero erro formal na procuração que foi superado pela procuração apodacta, que desde 2011 é aplicado na Justiça do Trabalho a mini reforma que houve com a inclusão desse parágrafo 3º da nova redação do parágrafo 3º do artigo 791. Deserção, obviamente, não há, como foi suscitado, porque também há uma prova de regularidade desse depósito. Então, superadas as objeções processuais, as horas extras, que é o logógio da questão, porque todas as demais, realmente a prova é material e é contundente em sentido diverso do que a reclamante defende no seu recurso ordinário. As horas extras, a sentença de primeiro grau, a primeira sentença de primeiro grau foi reformada porque insistia a reclamante na necessidade da realização de uma prova pericial. Aduzia a reclamante à época, e aduz ainda em defesa, que havia uma fraude com relação a esses registros, e o tribunal entendeu que era necessária a realização dessa prova. O que foi evidenciado com essa prova técnica produzida? Não a intenção do empregador de fraudar, mas que haviam divergências em um período anteriores a 2015 com relação a esse registro, mas que a partir de 2015, para os anos 2015, 2016 e 2017, tanto as assinaturas como os registros de ponto convergiam com as firmas da trabalhadora, ou seja, foram grafadas pela trabalhadora tanto a sua assinatura na folha como a anotação dos horários. Então, com base nessa prova técnica, o juízo até refluiu de seu entendimento da primeira sentença para, coadunado com o depoimento da própria parte reclamante, que confirmou que a partir de 2015 passou a registrar os horários efetivamente trabalhados. Então, com relação a 2015, 2016, não há nenhum tipo de reforma que o julgado mereça. A reclamada insiste na necessidade de reforma porque, mesmo que tenham havido esses preenchimentos por uma terceira pessoa, que nem reclamada e nem perito identificaram quem foi essa pessoa que fez, porque era um fato desconhecido do empregador, o fato de que, na maior parte do período imprescrito, essas assinaturas e esses registros convergirem com o da trabalhadora, a presunção é de que esses horários seriam realmente aqueles que estão lá registrados. Todavia, o magistrado, pela divisão da prova, resolveu acolher o laudo pericial tão somente para limitar essa regularidade de frequência a esse período posterior ao ano de 2015. Então, a reclamada insiste na necessidade de reconhecimento também de regularidade de jornada com relação a esse período anterior, que seriam 2013 e 2014, que seria o período imprescrito. Com relação à compensação que a minha colega se insurge em seu recurso, o juízo reconheceu aqui a aplicação da UJ 323, da SDI 1, que trata do que se convencionou chamar de jornada espanhola. Porque essa trabalhadora, para que ela gozasse de um descanso semanal remunerado coincidente, um sábado e domingo, o que ela fazia? Trabalhava uma semana, o sábado completo, e na semana seguinte ela folgava o sábado integral. A reclamante, em seu depoimento pessoal, confirmou que gozava dessas folgas extraordinárias. Além dos DSRs, gozava de 2 folgas extraordinárias. Portanto, aplicada a jornada espanhola, não para uma espécie de compensação de jornada, como não havia aqui um banco de horas, o que havia era uma compensação semanal. Então, essa compensação foi aplicada para os fins de DSR, e a reclamante insistia que esse período era de horas extras. Então, com base nisso, a reclamada
aqui reitera o seu pedido de provimento do recurso ordinário que apresentou para a reforma integral dos autos, ou da sentença de piso. E caso não seja assim mantido, que de fato sejam rejeitados os pleitos da nobre colega no seu recurso ordinário e mantida a condenação com reparo com relação aos honorários advocatícios, porque a ação foi ajuizada ainda antes da vigência da reforma trabalhista de 2017 e a reclamante não se encontra nem assistida por sindicato de base territorial e tampouco, na época, a justiça gratuita deferida. É o que se requer. Pois não. Eu não vejo, como disse, divergência aqui no processo. Então, fica nos termos do voto do desembargador relator. É assim que se proclama. Obrigado, bom dia a todos e um bom trabalho. Obrigada, bom dia a todos. Número de ordem. Só um minutinho. O próximo advogado não está. Aí tem um número de ordem agora de preferências. 17, relator doutor Marco Aurélio, vista regimental doutor George, processo 2620, 2017-003. E doutor Eduardo está presente e doutor Micael, 17. É só ler o resultado, porque se é vista, o desembargador George já houve sustentação. Deixa eu ver só aqui qual é o resultado da vista. Não, até não houve sustentação. Deixa eu ver aqui só um momentinho, doutora. Até o doutor Eduardo estava dizendo que pediu vista, mas acho que esse processo ele foi visto numa virtual do dia 10 de... Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Doutora Liana, a gente pode passar para o próximo enquanto eu vejo isso melhor? Pode. O doutor Eduardo ele estava até questionando que tinha pedido sustentação. Eu vi aqui ele questionando no WhatsApp. Então, vamos pro próximo até você checar. Qual é o próximo? A partir de agora é só preferência. Doutor também não está presente, aí eu vou pulando. Se não, mas tá presente, preferência não tem problema não, Flavinha. Preferência pode não estar presente. Mesmo se não estiver presente, porque como é unanimidade, a gente não chama tudo depois não em bloco, doutora Eliana? Se não estiver presente, como é que faz? Não, vamos de um por um. Senão complica, Flavinha. Preferência... Flavinha, e esse 17 é bom mesmo que seja em separado, porque eu estou acolhendo uma divergência. É que nós estamos só vendo, desembargador Caminha, se houve ou não houve sustentação, entendeu? Para conceder ou não. Okay. A Flavinha está verificando nas certidões. Flavinha, vamos fazer uma preferência aí, por favor, qual a que está na frente? E danado que não tem nenhum presente mais. Não tem problema nas preferências, então, é isso que eu estou dizendo. Certo, então, número de ordem 3, relator doutor Marco, processo 179-2020-108, impedimento doutor Edilson. Por não, desembargador Caminha. São aquelas diferenças da equatorial, doutora, referente ao PDV, PID, né? E eu estou conhecendo e negando provimento ao apelo da segunda reclamada, que é a equatorial. Rejeitando as preliminares suscitadas pela segunda reclamada e, no mérito, negando provimento ao apelo. Quanto ao recurso da primeira reclamada, dando provimento para excluir da condenação a obrigação de pagar horas extras e reflexos. É assim que se proclama.
Número de ordem 5, relator doutor Edilson, processo 191-2020-005, relator doutor Edilson. Desembargador Edilson, só o resultado, porque eu também não vejo divergência. Desembargador Manuel Edilson. Doutor Edilson? É o 5 da pauta, é o 5 da pauta? É, só o resultado, porque é só preferência e não tem divergência, doutor Edilson. Recurso ordinário em sumaríssimo. Betão, não desliga não, só um minuto. Recurso ordinário em sumaríssimo. E eu conheço o recurso de provimento. E é assim que se proclama. Número de ordem 6, relator doutor Edilson, processo 288-2020-108. Por nada, desembargador Edilson. Doutor Edilson, é o 6. Desculpa, eu estou falando com... Provimento, é assim que se impacto declaratório, não verifiquei nenhuma obscuridade, nem omissão, nem contradição, nem provimento. Próximo. Ei, Flavinha, quando você tiver detectado o problema do 17, voltemos a ele. Tá certo. Número de ordem 7, processo 293-2012-106, relator doutor Marco. A IAP. 7. É um agravo de 7. instrumento. Certo, só um instantinho. Agravante Maria Pereira Matias. Agravada Conceição de Maria Castro Soares. Sara de Castro Campos. Aliás, dois agravados. Certo, agravo de instrumento e que se pretende estrancamento de uma exceção de pré-executividade. E a conclusão é conhecer... Conhecer do agravo de instrumento no método dar-lhe parcial provimento apenas para conferir a agravante os benefícios da justiça gratuita. Determina-se que, após o retorno dos autos à primeira instância, a Secretaria da Vara providencia a digitalização completa dos autos físicos ante a incompletude dos documentos que acompanham o termo de abertura da presente execução. É assim que se proclama. Número de ordem 10, relator doutor Marco, processo 704-2015-101. Que é uma agravo de petição, agravante é município de Caxingó e agravada Maria da Conceição de Araújo Carvalho, não conhecimento por dissonância temática. Então é isso. É assim que se proclama, a unanimidade. Número de ordem 15, relator doutor Edilson, impedimento doutor Marco, processo 1938-2016-102. Não configuração do ato atentatório. A dignidade da justiça é conhecer e negar, é assim que se proclama. Conhecer parcialmente, perdão, do agravo e da parcial provimento. Desembargador Manuel, seu microfone está desligado. Eu estava lendo, a doutora Liliana está lendo aí. O pagamento da multa no percentual de 20%. Exclui o pagamento tão somente da multa, do valor da execução. Não tem divergência, é assim que se... Aliás, tem do doutor Jorge? Tem não. É assim que se proclama. Eu estava achando estranho, Vossa Excelência falando e a voz era da desembargadora Liliana Chay. É assim que se proclama.
Eu acho que eu estou querendo imitar ela em tudo, até na voz. Nessa sessão. É impostação. Vamos lá, próximo. Número de ordem 12, relator Dr. Jorge, processo 970-2020-102. Turno desembargador Jorge. Desembargador, é um recurso ordinário do município de Raimundo Nonato. Eu não estou conhecendo por divergência temática. E é assim que se proclama, nos termos do voto do desembargador relator. Número de ordem 13, relator Dr. Marco, processo 1166-2019-101, embargos. Embargante Vicente Ribeiro de Souza, embargado acórdão de ID 933F3AC. Não encontrei vícios, os vícios alegados, e o embargo ganha feição de recurso comum, a razão pela qual conheço e nego o provimento. E é assim que se proclama. Próximo. Doutora Liana, eu já decifrei aqui o que foi que aconteceu com 2620. 17, doutora Liana. Com 17, do doutor Micael e doutor Eduardo. Alô, doutora Liana? Acho que caiu a conexão da doutora Liana. Voltou, Flávio, doutora Liana. Então vamos fazer o 17, então. Por não, Flávio. Doutora Liana, é o seguinte, esse processo ele estava na pauta do dia 10 do 11, na virtual. E nas anotações, doutor Jorge pediu vista. E não tinha pedido de advogado nessa sessão. Não, então aí, nós vamos conceder a sustentação oral. Vamos lá. Aí quando ele foi reincluído em pauta é que houve esse pedido. Sim, com certeza. É assim mesmo. Então, aí estão os dois. Número de ordem 17 é o processo 2620, doutor Marco. E tem sustentação de ambas as partes. Doutores Jorge... Doutora Presidente e doutora Flávia, só uma pergunta para eu poder me calar. Me diga uma coisa, houve o pedido de sustentação na sessão virtual? Só um minuto. Houve um pedido da sustentação virtual. Segundo, já houve a leitura do relatório, a declaração... não, porque foi virtual. Pronto, doutora, retiro o que eu disse. Pronto, desculpa. Por não, desembargador Caminha. Aqui é um recurso ordinário. Sim, doutora. Desculpe. Aqui é um recurso ordinário de Escal Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, e sendo recorrido José Fernando Mendes e Silva, quer dizer, recurso de ambas as partes. E as partes são Escal Engenharia, Indústria e Comércio Limitada e José Fernando Mendes e Silva. O tema aqui é indenização por danos estéticos, dano moral e dano material referente a lucro cessante. Na sentença, houve a condenação nos 3 tópicos. E eu vinha com um voto aqui em que dava parcial provimento para alterar as 3 indenizações. Tem uma divergência do doutor Jorge em que ele julga improcedente a pretensão toda. E o doutor Edilson mantinha, no voto dele, divergente, mantinha a sentença. E analisando o meu voto, verifiquei que estava fugindo um pouco dos critérios que eu... Não é nem dos critérios que eu adoto, né? Dos parâmetros que eu costumo seguir, e eu vou acolher... Eu verifiquei que a sentença trouxe a solução mais adequada, a própria sentença. E então eu acolhi a divergência do doutor Edilson para confirmar a sentença em todos os aspectos. Verificar apenas aqui se tem...
tem que, quanto a honorários, não tem. Deixa eu ver bem que sem honorários advocatícios, porque ausente os pressupostos da súmula 219 e 329, conforme observou bem o doutor Giorgio. Então, é uma decisão da época da lei, que os honorários é regido exclusivamente pelas duas súmulas e a lei 5584. Então, confirmando a sentença, viu, doutora Liana? Apesar do meu voto escrito estar divergente aqui, mas eu vou adaptar. Pois não. Então, como tem sustentação de ambas as partes, o doutor Edilson entende que as indenizações devidas e mantém a sentença. Só para orientar a sustentação. Em voto divergente do doutor Giorgio Alain, que dá provimento ao recurso da empresa, negando o reclamante. E quem inicia a sustentação é o advogado da Scal Engenharia. E depois, dependendo se ninguém mudar o voto, aí a gente pergunta para o doutor, o outro advogado do recorrido, se vai querer. Isso. Tem recurso de ambas as partes, é? É sim, doutor. Vamos iniciar aí com a sustentação do recorrente mesmo, né? O Eduardo Moura. Então, os dois são recorrentes, né? Não, Scal, perdão, desculpa. Ou não, doutor Eduardo? Doutor, é o recorrente, certo? São dois recorrentes. Os dois a empresa e o reclamante. É porque o doutor Marcelo Aguiar, ele subestabeleceu para mim o processo. Quem vai fazer a sustentação oral sou eu. Tá, mas agora eu estou concedendo a palavra ao doutor Eduardo Moura, não sei como é que pronuncia. Tranquilo, doutora, tranquilo. Tudo bem. Aí depois eu concedo a Vossa Senhoria. Bom dia, eu serei bastante sucinto. Eu saúdo a presidente, doutora Eliana, na qual eu saúdo os demais desembargadores presentes, o representante do Ministério Público, os demais advogados, serventuários da Justiça. Um ponto nevrálgico com relação à questão do nosso recurso é com relação à questão da nulidade da decisão dos embargos declaratórios, uma vez que não foi apreciado todos os itens abarcados nos embargos, tá? O qual entende-se que a própria sentença foi ausente na análise de algumas provas que são robustas e que é fator principal com relação à questão da decisão em si e o objeto da própria demanda, que é com relação à questão da culpa e responsabilidade pelo acidente sofrido pelo reclamante, né, ora recorrido, certo? Foi apresentado em sede de contestação, cujos documentos não foram apreciados em sentença, principalmente a questão tanto das provas testemunhais, as quais confirmaram de que o reclamante havia batido na traseira de um outro veículo da própria empresa, né, do mesmo grupo empresarial, e com relação à questão dessas causas do acidente em si, né? Ele pleiteia acidente de trabalho, sendo que a sentença não abarcou a questão da tese, ou pelo menos foi mencionado com relação à questão da tese da empresa, com relação à questão da culpa concorrente, ou seja, a culpa exclusiva do reclamante, ou em forma alternativa a culpa concorrente, de forma a diminuir a responsabilidade por parte da empresa, uma vez que a empresa ela em si não concorreu diretamente com a culpa, quer de forma culposa ou dolosa, com relação à questão do acidente. Tá? Esses aí são os fatos incontroversos delineados com relação à questão da dinâmica do acidente em si. Certo? Então, a gente entende que a sentença é nula e que deve ser proferido novo julgamento referente
a própria sentença analisando esses documentos que foram apresentados em sede de contestação. Bom, um outro ponto com relação à questão do recurso é com relação à questão do cálculo, né, apresentado pelo reclamante, certo? O reclamante apresentou como cálculo a idade média com relação à questão da responsabilidade da empresa pela indenização por danos materiais referente à perda da incapacidade parcial laborativa, tá, o limite de 65 anos. E na sentença apresentou-se, tá, o limite como se fosse 75 anos. Tá? Então, a gente entende que, ao menos, o juízo de piso deveria ter se restrito ao pedido que foi apresentado na petição inicial. E a gente entende que é o princípio da congruência, né, aplicado à Justiça do Trabalho, garantido pelo CPC e aplicado subsidiariamente à Justiça do Trabalho. É o princípio da congruência, ou seja, o magistrado ele não pode julgar além daquilo que é pedido. Então, se o reclamante pediu indenização por danos materiais referente à perda da capacidade laborativa ao limite de idade de 65 anos, o magistrado não pode julgar em período superior. Tá? Então, ou seja, se foi deferido referente ao reconhecimento do dever de indenizar pela capacidade laborativa, a perda da capacidade laborativa, o magistrado deve se ficar abstrito ao que é pedido na petição inicial. Tá? Então, são esses pontos que nós tratamos no recurso ordinário, tá? Apresentando diversos fundamentos, que acompanham as teses apresentadas pela reclamada, e esses dois pontos são os dois pontos nevrálgicos que a gente entende que sejam salutares, que devem ser realmente apreciados pelos desembargadores presentes. Tá? Então, no mais, finalizando, a gente pugna pelo recebimento do recurso ordinário e pelo seu provimento, tá? Reconhecendo a questão da nulidade da sentença pelo fato de não ter sido apreciada todas as provas, tá, apresentadas, fato esse que foi apresentado, reiterado, em sede de embargos declaratórios, apresentando omissão pelo julgado, e que foi julgado também pela improcedência dos embargos, e que trouxeram ao recurso do RO referente aos pontos elementares de recurso. E ratificando a questão da congruência, do princípio da congruência, com relação à questão do julgado referente aos limites da indenização por danos materiais referente à perda da capacidade laborativa. E ratificando também a questão dos lucros cessantes e limitação referente à tabela apresentada pela própria CLT, né, com relação à questão do limite dos danos morais e estéticos, tá, de acordo com o artigo 223G do caput da CLT, o qual estabelece que, ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza do bem jurídico e aí vem todo aquele rol apresentado pelo próprio artigo. Tá? Então, ratifique esses três pontos apresentados. Obrigado pela atenção a todos. Pois não. O doutor que está substituindo, doutor, com a palavra. Bom dia a todos presentes. Bom dia, excelentíssimos desembargadores e colegas. O que temos nesse caso são os reflexos de um típico acidente de trabalho que ocorreu há mais de 7 anos, em 2013. Esse acidente de trabalho ele foi causado por excesso na carga horária de trabalho de serviço desse funcionário. Ele trabalhou durante todo o dia e ele foi obrigado a fazer uma viagem durante a noite, estando extremamente cansado. Então, alguns pontos precisam ser demonstrados e apontados aqui. A inexistência de capacidade laborativa para a mesma função de motorista de caminhão. O reclamante, ele teve sua carteira de motorista rebaixada da categoria AD para a categoria B, ou seja, ele pode pilotar moto, ele não pode dirigir caminhão, ele só pode carros automáticos dados para a deficiência dele. Ou seja,
ele está completamente inabilitado para a função que ele exercia na empresa. E uma prova disso é o gozo do auxílio previdenciário. Ele está recebendo o auxílio previdenciário desde 2013. Ou seja, ele vem fazendo as perícias no INSS e foi detectado que ele não tem mais essa capacidade de operar o caminhão. Não. Isso, excelências. Também deve ser ponderado os danos psicológicos. Esse funcionário, ele não pode mais se divertir com a família dele, ele não pode mais jogar bola com o filho dele ou fazer uma corrida. Ele ficou completamente impossibilitado de uma simples atividade de lazer. Tudo isso deve ser ponderado no quanto indenizatório. Outro ponto que chamou bastante atenção foi a falta de assistência da empresa. Logo após a ocorrência desse acidente, a empresa não prestou nenhum tipo de solidariedade, de amparo a esse funcionário. Pelo contrário, a empresa tentou responsabilizar ele pelo acidente. O acidente aconteceu nessas circunstâncias, por conta do excesso na área de trabalho dele. Outro ponto importante é a questão da responsabilidade objetiva do empregador, que inclusive é um tema já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. O empregador, ele responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, ele submete o empregado a uma atividade de risco, que foi o caso em questão. E o outro ponto extremamente importante nesse processo é o laudo pericial, feito em primeira instância. O laudo pericial, ele não condiz com a realidade dos fatos, porque foi colocado nesse laudo pericial que uma redução de 15% na sua capacidade laborativa, e isso não é verdade. Ele tanto ficou incapacitado que teve a sua carteira de motorista reduzida pelo INSS como incapaz de exercer suas atividades, ou seja, essa limitação ela foi muito do que apontado nesse laudo pericial. O laudo pericial feito em não perda da massa muscular, foi dito que ele apresentava apenas 2 cicatrizes, enquanto, na verdade, nós temos provas nos autos do processo que ele perdeu massa muscular das 2 pernas, em uma das pernas, e que não está mais apto a exercer a função de motorista. O laudo pericial diz que ele está apto, mas ele não está apto a exercer mais essa atividade. E, por último, a existência de uma prova da culpa exclusiva do trabalhador. A empresa está tentando defender a ideia de que houve recíproca ou culpa exclusiva do trabalhador no sentido de responsabilidade da empresa. Mas isso não é verdade, porque não existe nenhuma prova que comprove isso, que houve essa culpa do trabalhador. Dito excelências, faz-se necessário a majoração dessa indenização devida, porque deve ser considerado não apenas esses 15% da capacidade laborativa que foi reduzido, mas deve ser essa perda total da capacidade desse funcionário de dirigir qualquer caminhão, possivelmente pelo resto de sua vida. Dito isso, eu dou por encerrado minha palavra e agradeço pela oportunidade. Pois não. Eu acho que, desembargador Caminha, o seu voto é nessa redução, né, da indenização. Não, doutora, teve uma retificação e eu vou ainda propor mais uma com o doutor Edilson aqui. É porque, enfim, eu considerei aí que houve um acidente, uma responsabilidade objetiva, porque é a função de motorista, há uma farta jurisprudência do TST aceitando que essa responsabilidade é objetiva. A questão, então, ficou em torno dos valores da indenização. E eu vinha com esse voto para dar parcial provimento, mas acolhi a divergência do doutor Edilson para negar provimento. No entanto, após a sustentação oral do reclamante, eu voltei à petição inicial e verifiquei que, de fato, o próprio pedido do reclamante
com relação à indenização por dano material, foi para que fosse paga até a idade de aposentadoria, a indenização por dano material, o lucro cessante. E a idade ele próprio expressou, 65 anos. O juiz considerou a expectativa de vida. Então, eu quero propor aqui ao doutor Edilson que a gente tem que dar parcial provimento ao recurso da empresa para restringir a condenação no dano material ao período requerido, ao lapso requerido, até 65 anos de idade. E, na verdade, corresponde a R$ 144,00 multiplicado pelo tempo que vai desde quando ele cessou cessou o benefício previdenciário até a aposentadoria. Isso vai dar, né, R$ 144,00 por esse período todo, e um pouco menor que o valor fixado na sentença, que salvo engano, é R$ 75.000. É esse o voto, doutor Edilson. Provimento parcial para reduzir a indenização por dano material apenas. Eu vou seguir a Vossa Excelência, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Pronto. Então, provimento parcial, Flávia. Nos termos do voto. Isso. Ao recurso da reclamada, para reduzir a indenização por dano moral ao período que vai desde a cessação do benefício previdenciário, o auxílio do auxílio-doença previdenciário, até os 65 anos de idade. Certo? Aí é assim que se proclama. E da reclamada negar, Correto. E do reclamante a negar. Da reclamada dá provimento parcial, do reclamante negar. Tá. Obrigada. Aí fica vencido alguém? Desembargador Jorge, que nega. Aliás, que dá provimento ao do reclamada para julgar improcedente a ação. Eu fico vencido, sempre entendi que a responsabilidade objetiva está coberta pelo seguro-acidente de trabalho, senão esse seguro não cobre nada. Então, fica assim, é assim que se proclama. Flavinha, Obrigado a todos. Bom trabalho, viu? Ainda tem processo. Tem processo, mas não tem advogado. Aliás, tem a doutora Irene que eu não estou conseguindo identificar qual é o processo dela, que eu tentei perguntar aqui no chat, não sei se ela viu. Flavinha, vamos fazer os processos que tem. Se ela não tem problema. Tá, número de ordem 11, processo 803/2019-106, relator doutor Edilson. Ou não, desembargador Edilson? Número de ordem 11, recurso ordinário do município de Emílio, recorrida Dalva Dias de Oliveira. Tema: contrato nulo, competência da Justiça do Trabalho, e eu conheço nega o provimento, corrigindo de ofício alguma coisa. Pois não. Fica vencido o desembargador Jorge, que entende que pela incompetência da Justiça do Trabalho. Não, senhora. A Vossa Excelência está equivocada. Aqui está todo mundo relator. Unanimidade. É o 11 da pauta. O 11? Então tá. Então é assim que se proclama. Número de ordem 14, relator doutor Jorge, processo 1881/2018-102. Ou não, desembargador Jorge? Então, presidente, isso aqui é um recurso ordinário do município de Campo Alegre do Fidalgo, e a questão envolve reconhecimento da obrigação do pagamento adicional de insalubridade. Inicialmente, eu estou votando pela incompetência da Justiça do Trabalho, com base, inclusive, na decisão do STF, que reconheceu que a Justiça do Trabalho é competente para conhecer dessas questões. Mas, quando
o vínculo subjacente do servidor com o poder público é de natureza seletista. No caso aqui é estatário, mas eu acho que eu sou vencido nesse ponto. Não, doutor Jorge. O desembargador Caminha está ali acompanhando. É o da pauta aí? É o... Qual é, Flávia? 14. O desembargador Marcos Caminha está... Deixa eu dar uma conferência aqui para ver se não estou enganado, porque o doutor Jorge ele conhece até a jurisprudência da gente, né? De maneira Não, eu acho que o Vossa Excelência, nesse caso, eu acho que já votou nesse sentido. Eu estou acolhendo a incompetência, eu estou acolhendo a incompetência. Exatamente, eu acho que o Vossa Excelência já votou nesse sentido. Já muitas vezes, a questão da súmula 136, que o doutor Marco Aurélio e o doutor Jorge votam de um jeito, né? E eu voto de outro. Então, fica vencido o desembargador Edilson. E acolhido a incompetência. Número de ordem 1, relator doutor Jorge, impedimento doutor Edilson, processo 260-2020-002. Presidente, esse eu estou retirando de pauta para reavaliar a questão do conhecimento, viu? Pois não. Próximo, retirada de pauta, Flavinho. Número de ordem 8, relator doutor Marco, próximo vice 639-005, impedimento doutor Edilson, embargos. Embargo de declaração de equatorial, o litisconsorte aqui é Jaelson José Ferreira da Silva. Oi. Corrijo, não era esse processo que eu estava retirando de pauta, não, o anterior, viu? Pode proclamar o resultado no 1 ou 3. Nós vamos voltar no 1, então, tá? Mas vamos só terminar esse que é conhecer e negar. Eu verifiquei que está aqui riscada a retirada de pauta. Pois não. Esse do desembargador Caminha, que é um embargo, conhecer e negar, que são os embargos, conhecer e negar provimento. Correto. A unanimidade. Vamos voltar no do desembargador Jorge, Flávio. Número de ordem 1, processo 260-2020-002. Relator doutor Jorge, impedimento doutor Edilson. Ok, presidente. É um recurso ordinário da parte reclamante, figurando como recorrida equatorial. Eu estou divergindo, viu? Porque aquele caso da equatorial... Essa matéria foi vencido. O desembargador Jorge é vencido porque é similar, Flávia, àquele do desembargador Caminha. Então, acorda com o doutor Marco? Ele já até tem um igual na sessão de hoje, viu? Tá. Hoje são 2, parece. Ainda tem, Flávia? Não, encerramos, doutora Liana. Tá. Então, declaro encerrada essa sessão e um bom dia a todos. Doutora Liana, e a